E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Na aula de hoje, primeiramente, vamos às respostas das atividades das aulas anteriores. Quero ressaltar aqui, destacar aqueles alunos que estão enviando, estão entregando, estão fazendo a devolutiva das questões, mesmo que não muitas vezes por completo, mas que estão se esforçando para resolvê-las. E tem aqueles que, infelizmente, estão deixando as atividades de lado. Ainda há tempo de recuperar. Em seguida, nós veremos vértice da parábola, valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática. Vamos lá? Primeiro, atividade, livro didático, página 34 a 36. Questão 1. Entre as funções a seguir, de R em R, identifique aquelas que são quadráticas e os respectivos coeficientes A, B e C. A letra A nós temos f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 7x menos 1. Essa função, já vocês percebem que ela é quadrática, porque entendem que o maior expoente dela é 2. Com isso, a função é quadrática. Se ela é quadrática, nós temos o valor de A, que é menos 2, o valor de B, que é 7, e o valor de C, que é menos 1. Item B, g de x igual a menos x ao quadrado sobre 3, mais 5x ao cubo sobre 7. Já dá para perceber que, como nós temos aqui o x elevado ao cubo, logo essa função ela não é quadrática. Então, diz assim, a função não é quadrática, pois o maior expoente de x é 3 e não 2. O item C, nós temos h de x, como sendo x ao quadrado mais 1 menos x vezes x mais 2. Lembrar que esse 1 vai multiplicar x, esse 1 vai multiplicar 2. Menos x vai multiplicar x, que vai dar menos x ao quadrado. E o menos x vai multiplicar 2. Pode até parecer que ela é quadrática a princípio, mas depois que a gente desenvolver, nós veremos que ela não é quadrática. Então, vejamos. A função não é quadrática, pois, então ficamos com x ao quadrado mais x mais 2 menos x ao quadrado, que vai ser anulado com x ao quadrado, chegando à conclusão que ela é uma função afim, menos x mais 2. Ainda sobre a questão 1, nós temos o item D. Da mesma forma, vamos ter que multiplicar. Ao multiplicar, os parênteses aqui, ó, vamos perceber que ela vai ser quadrática, porque esse x ao cubo aqui, ele vai ser cancelado com menos x ao cubo. O 3x ao quadrado vai subtrair de menos 2x, que dá x ao quadrado, como vocês estão vendo. Menos x menos 3 é o complemento da função. Então, A é 1, B é menos 1 e C é menos 3. J de x é igual a 2 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6. Observa-se que esse x ao quadrado menos 5x mais 6 está no expoente, onde esse expoente, o maior valor dele que teria que ser o 2. Então, aqui é como se a gente tivesse um expoente e acima do expoente outro expoente. Então, aqui não trata-se de uma função quadrática, e sim de uma função exponencial, que é conteúdo que a gente verá mais adiante. Então, a função não é quadrática, é uma função denominada exponencial por apresentar a variável no expoente. Será estudado na unidade 8, como eu já tinha dito anteriormente. Vamos continuar? Então, vamos à questão 2. A função f de R em R é definida por f de x igual a m ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais m menos 2 vezes x menos 10. Vejamos o que é que vai pedir. Para quais valores de m a função é quadrática? Lembrando que para uma função ser quadrática, o maior expoente deve ser o
x ao quadrado, aqui no caso o maior expoente deve ser 2. Então, para que essa função seja quadrática, isso tudo que está dentro do parêntese, logicamente tem que ser diferente de zero para que não anule esse expoente 2 aqui do x. Ó. Então, para que ele seja diferente de zero, então nós pegamos m ao quadrado menos 4, diferente de zero. Então, vai ficar m ao quadrado diferente de 4, m é diferente de 2 e m é diferente de menos 2. Então, essa é a solução, ou seja, esses são os valores de m que satisfaz a função para que ela seja quadrática. Existe algum valor de m para o qual a função é afim? M igual a 2, f de x é igual a menos 10. Então, se m for 2, fica 2 ao quadrado, 4 menos 4 é 0, anula o x ao quadrado. 2 menos 2 é 0, anula o x. Então, tem-se que, se o m for igual a menos 2, fica menos 4x menos 10. Portanto, para m igual a 2 e m igual a menos 2, a função é afim. Para m igual a 2, a função f é constante. Só tem o coeficiente b. Para m igual a menos 2, é polinomial do primeiro grau. Ou função afim, como a gente costuma dizer. Considere m igual a 3. Se eu considerar m igual a 3, eu vou ter que calcular, aí, no caso, como está pedindo, os valores de f de 0, f de 2 e f de menos 3. Então, vai ficar m igual a 3, 5x ao quadrado mais x menos 10. Já fazendo as devidas substituições, ó, porque 3 ao quadrado é 9, 9 menos 5, menos 4 dá 5. Aqui, 3 menos 2 é 1 e complementa com menos 10. Fazendo o f de 0, onde tem x, você substitui por 0. 0 ao quadrado mais 0 menos 10, que dá menos 10. O f de 2 substitui o x por 2. Então, vai substituir aqui, que fica 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes 5, 20. 20 mais 2, 22, menos 10, 12. Aqui, da mesma forma, substituindo por menos 3, vai ficar 9 vezes 5, 45. Menos 3, 42. Menos 10, 32. Calcule x para que f de x seja igual a 8. Então, nesse caso, vamos pegar a função e onde tem f de x, vamos substituir por 8. Então, ficaria dessa forma, 5x ao quadrado mais x menos 10 igual a 8. Que isso é uma equação do segundo grau. Calculando a equação do segundo grau, você vai encontrar, utilizando delta e Bhaskara, como vocês já estão cansados de resolver, x igual a menos 2 ou x igual a 9 quintos. Vocês podem até conferir esses cálculos aí em casa. Questão 3. Observe os 4 polígonos convexos nas figuras a seguir. Um triângulo, um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. O triângulo não tem diagonal. O quadrilátero, o pentágono e o hexágono têm, respectivamente, 2, 5 e 9 diagonais. Então, 2 diagonais, 5 diagonais e 9 diagonais. Letra A. Um polígono com n lados tem n vértices. Observe que de cada vértice do polígono não partem diagonais para os dois vértices vizinhos. Exemplo, desse vértice aqui não vai partir nenhuma diagonal para os dois que são vizinhos. Igualmente aqui, ó. Aqui não parte diagonal nem para esse vértice e nem para esse de cima, que são os dois vizinhos. Pois são lados do polígono, nem para o próprio vértice. Assim, de cada vértice partem n menos 3 diagonais. Vou citar aqui para vocês. Esse aqui é um quadrilátero, lógico, tem 4 lados, então daqui parte apenas 1, como se fosse 4
menos 3. 1. Aqui 5, menos 3, só parte 2. Aqui 6, menos 3, só parte 3. Escreva uma fórmula que permita obter o número D de diagonais de um polígono convexo em função do número N de lados ou vértices. Vejamos como fica a resposta. Como de cada vértice partem N menos 3 diagonais, e cada diagonal é comum a dois vértices, temos que D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Essa é uma fórmula que já foi trabalhada por vocês no ensino fundamental. Então, N vezes N dá N ao quadrado, e N vezes menos 3, 3N. Então, essa é a expressão para que a gente calcule o número de diagonais de um polígono qualquer. Para quais valores de N tem sentido utilizar a fórmula que você obteve? Lógico, como o polígono de 3 lados é o triângulo e não tem diagonal, logicamente, para valores N, seja maiores que 2. Ou seja, para N igual a 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Qual o número de diagonais de um dodecágono convexo? Vocês sabem que dodecágono é um polígono que possui 12 lados. Então, N igual a 12. Substituindo aqui, pelos seus devidos valores, encontramos como resultado 54. Qual é o polígono convexo que tem um total de 90 diagonais? Vamos pegar essa fórmula e no lugar de D, já substituir por 90. Vejamos. Vocês estão aí acompanhando, passo a passo aqui. Observa-se que nós vamos encontrar dois resultados, como N igual a 15 ou N igual a menos 12. Como o N igual a menos 12 não faz sentido, logicamente que temos que N é igual a 15. Portanto, o polígono é o pentadecágono. Tem 15 lados. Questão 4. Um criador de gado bovino tem material para fazer 250 metros de cerca e pretende cercar uma área retangular com a finalidade de plantar pasto para alimentar o gado. O local escolhido tem um muro construído que será aproveitado dois lados de área a ser cercado. Observe o desenho. Então, está aqui os dois lados que serão aproveitados. Então, ele vai ter que cercar esse lado que mede x e esse outro lado que mede y. Considerando que na área cercada as dimensões são x e y em metros, escreva a expressão dessa área em função de x. Então, nós temos que x mais y é igual a 250, porque ele tem 250 metros de cerca. Então, y é igual a 250 menos x. Sabemos que a área é x vezes y. Então, vai ficar x vezes 250 menos x. A área vai ficar x vezes 250, que dá 250x. X vezes menos x ao quadrado. Determine a área para uma dimensão x igual a 100 metros. Observa-se que para 100 metros, nós vamos pegar onde tem x e substituir por 100. Fazendo os devidos valores, encontramos 15.000 metros quadrados. E para 160, da mesma forma, o mesmo raciocínio. Onde tem x, substituímos por 160, chegamos ao final, 14.400 metros quadrados. Agora a atividade do livro didático, páginas 41 a 42. Vejamos o que diz a primeira questão. Sinale V, se a afirmação for verdadeira, e F, se for falsa. O gráfico da função f de r em r, definido por f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 1, é uma parábola com concavidade voltada para cima. Observa-se aqui que o A ela é negativo. Isso significa que a concavidade deve ser voltada para baixo. Logo, essa afirmativa é falsa. Justificativa aqui.
Como A é menos 1, é menor que 0. A concavidade da parábola é voltada para baixo, como eu tinha dito anteriormente. Segundo item, o gráfico da função g de R em R, definido por g de x igual a 3x ao quadrado mais 8x mais 5, passa pelo ponto menos 2 e 1. Aqui no caso você teria que, no lugar do x, substituir por menos 2 e ver se o resultado final dá 1. Então vejamos aqui que esse item ele é verdadeiro. O final é 1. Então realmente passa por esse ponto. Terceiro, o ponto 0 e 0 pertence ao gráfico da função h de R em R, definido por h de x igual a menos x mais 7x. Esse item ele é verdadeiro, porque quando você substituir o x por 0, o resultado final vai ser 0. Continuando aqui, a questão 2. Determine o valor de P de maneira que o gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais P passe pelo ponto A, 1 e 7. Então, nesse caso aqui, você vai substituir o x por 1 e igualar a 7. Então, 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais P igual a 7. 1 menos 3 mais P. Fazendo as devidas substituições aqui, você vai ver que P é igual a 9. Que aqui vai dar menos 2 mais 7 aqui, P é igual a 9. Questão 3. Considere a função f de R em R, definida por f de x igual a 5m menos 3 vezes x ao quadrado mais 5x mais 4. Para quais valores de m o gráfico da função é uma parábola com a concavidade voltada para cima? Sabemos que, para ela ter a concavidade voltada para cima, o valor de A deve ser maior que 0. Então, pegamos esse valor e colocamos como sendo maior que 0. E para que ela tenha a concavidade voltada para baixo, essa parte aqui deve ser menor que 0. Acompanhe aqui a resposta. Se 5m menos 3 é maior que 0, então 5m é maior que 3. Então, m é maior que 3 quintos. Então, a parábola terá a concavidade voltada para cima. Se 5m menos 3 é menor que 0, então 5m menor que 3, m é menor que 3 quintos, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. O que podemos dizer sobre a função se m for igual a 3 quintos? Vocês viram que o resultado ou tem que ser maior ou tem que ser menor. Então, ele não pode ser igual a 3 quintos. Logo, ela deixa de ser uma função quadrática e passa a ser uma função afim. Obtenha os zeros de cada uma das funções quadráticas a seguir. Como vocês estão vendo aqui, eu já coloquei as respostas da letra A e da letra B. Coloquei mais para que vocês confiram, porque nesse caso vocês vão utilizar o delta e vão utilizar o Bhaskara e vocês já estão cansados de resolver. Então, a letra A, menos 2 e 3. Letra B, não tem zero. Letra C, x igual a 1. Letra D, menos 1 e 4. Letra E, 0, 7, menos 7 meios. E a letra F, x é igual a 3 mais raiz de 2, ou x é igual a 3 menos raiz de 2. Bom, aí finalizamos as respostas das atividades. Vamos agora ao nosso conteúdo. Vértice da parábola. Em uma panificadora, o quilograma do pão francês custa R$ 12 e são vendidos por dia, em média, 40 kg desse pão. Experiências anteriores mostraram que, para cada 50 centavos de redução no preço, há um aumento nas vendas de 4 kg por dia. Qual deverá ser o preço do quilograma do pão francês para que o faturamento diário da panificadora com a venda de pães franceses seja o maior possível? O faturamento diário da panificadora com a venda desse tipo de pão
é obtido multiplicando-se o preço de 1 kg pela quantidade de quilogramas vendidos diariamente. Vejamos aqui, eu fiz apenas uma ilustração para que a gente chegue a o que nos interessa, que é, na verdade, completar a tabela a seguir com o faturamento diário para alguns preços possíveis. Se o preço do quilograma for R$12, lógico que a quantidade vendida diária vai ser 40. Se for 11,50 já vai ser 44. Se for 11, 48. Se for 10,50, 52. Se for R$10, 56. E qual seria o faturamento? 480, 506, 528, 546 e 560. Continuando, se continuássemos calculando o faturamento para preços ainda menores, esse faturamento aumentaria cada vez mais. Para responder essa pergunta, vamos obter uma função que relacione a redução do preço e o faturamento. Para cada desconto de 50 centavos no preço de 1 kg, temos um aumento de 4 kg na venda. Quantos quilos serão vendidos a mais se forem dados X descontos de 50 centavos? Ou seja, um desconto de X vezes 50. Serão vendidos X vezes 4, 4x quilogramas a mais. Qual é o faturamento diário, Y, em reais, obtido com a venda de pães franceses em função de X? Y é igual a 12 menos X vezes 50 vezes 40 mais 4x. Fazendo as devidas multiplicações aqui, chegamos à conclusão que essa função aqui é a que vai representar o faturamento diário. Agora que você conhece a função que relaciona a quantidade X de desconto de 50 centavos e o faturamento diário, agora nós já podemos completar a tabela. Aí vocês observem que chegamos ao primeiro valor, 480, 506, 528, 546, 560, 570, 576, 578, 576, 570. Observem aqui que a gente foi aumentando o valor de X, porém, o resultado final, nesse ponto aqui, foi o máximo. Porque a partir de 8 já foi diminuindo. E lógico, se fosse 10 já ia diminuir mais. Com isso, localizando os pontos no plano cartesiano, construímos o gráfico. No gráfico, observamos que de 0 a 7, desconto de 50 centavos, o faturamento diário aumenta. No entanto, como eu já tinha dito, se for maior que 7, esse faturamento diminui. Assim, podemos concluir que o número de desconto, que o resultado no faturamento máximo é 7. Então, ele tem que dar no máximo 7 descontos. Se ele dá 8 ou mais descontos, certamente não iria ter o faturamento máximo. Vejam aí como é que funciona. Então, ele vai aumentando até chegar em 7, que 7 é o máximo. Depois de 7, observe que o faturamento já vai diminuir. Agora que você já pode responder a questão inicial. Para qual preço o faturamento diário da panificadora com a venda de pães franceses é o maior possível? Então, seria 8,50. Que aí, no caso, você estava dando os 7 descontos de 50 centavos. Uma parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Se a parábola tiver a concavidade voltada para cima, a função tem um valor mínimo. Caso a concavidade seja voltada para baixo, a função tem um valor máximo, que é o nosso próximo tópico de estudo. Vejamos agora essa parte que eu vou explicar de forma detalhada. No caso do faturamento da panificadora, a parábola tem a concavidade voltada para baixo e, portanto, a função tem um valor máximo, que corresponde a 578. Esse 578 representa o valor máximo.
O ponto da parábola em que a função quadrática assume o valor mínimo ou máximo é denominado vértice. Como qualquer outro ponto do gráfico, o vértice tem duas coordenadas. O vértice da parábola, que representa a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, é o ponto cujas abscissas e ordenadas satisfazem o sistema de equações, ou seja, para você encontrar o vértice da parábola de uma função quadrática, x do vértice e y do vértice, vocês devem utilizar essas duas formas. Para encontrar o x do vértice, menos b sobre 2a, é exatamente esse b e é exatamente esse a da função. O y do vértice requer um pouco mais de trabalho, porque você tem que encontrar o valor de delta. Então, é menos delta sobre 4a. Detalhe, esse menos já é da fórmula. Se o delta for negativo, aí você vai ter que fazer a comparação de sinais. Ainda continuando com o vértice da parábola, então considere a função f de r em r definido por 2x ao quadrado menos 8x menos 10. A função tem valor mínimo ou valor máximo? Observe que a concavidade dela vai ser voltada para cima. Por quê? Porque o a é positivo. Então, a função tem valor mínimo. Concavidade voltada para cima, valor mínimo. Qual é o vértice da parábola que representa a função f? Vejamos que agora há pouco vocês viram as fórmulas. Menos b sobre 2a, que é x do vértice. Então, vai ficar menos 8 sobre 2 vezes 2. Fica 8 positivo, menos e menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Então, x do vértice é 2. Lembram do y do vértice que utiliza o delta? Então, menos delta sobre 4a. Vocês já estão cansados de resolver essa questão do delta. O delta aqui é 144 positivo. Como já tem um menos da fórmula, ficou menos 144 sobre 4 vezes o... No caso aqui, é 4 vezes a, 4 vezes 2, que dá 8. Aqui já colocou o resultado de forma imediata. 144 dividido por 8 dá 18. Desculpem aqui o erro de digitação. Então, o vértice é 2 e menos 2, 8. Mas lembrem-se que eu tive de corrigir aqui esse erro de digitação. Valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática. Até já trabalhamos agora há pouco. Vamos apenas revisar um pouco. Uma peça está em cartaz há muitos anos no teatro de uma grande cidade. Considere que o preço do ingresso em reais relaciona-se com o número x de frequentadores por meio da fórmula x igual a menos 5p mais 500. Qual será a receita de uma sessão em que o preço do ingresso é 75? Lógico que a gente vai fazer apenas a substituição, p por 75, encontra-se 125. A receita obtida é quando você pega o preço do ingresso pelo número de frequentadores, ou seja, 75 vezes 125. Lógico que o faturamento, a receita, vai ser R$ 9.375. Escreva a lei de formação da função que relaciona o preço P do ingresso e a receita R da seção, ambos em reais. Então, nós temos que a receita é P vezes X. Então, vai ficar P vezes. Nesse caso aqui, vocês observam que X é menos 5P mais 500, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Lembre-se que quando eu multiplicar aqui, certamente nós vamos obter uma função quadrática, que é o que vai acontecer. Ó. Menos 5P ao quadrado, mais 500P. Essa é a lei da função que relaciona o preço P do ingresso e a receita R da seção, ambos em reais. Esboce o gráfico que representa a função que você obteve anteriormente. Então, nós temos aqui, esse gráfico aqui. Lógico, aqui foi feito apenas o valor 0, que deu 0. O valor 5, que deu 12.500.
E o valor 100, que novamente deu 0, como vocês estão vendo aqui. O item D, qual preço deve ser para que ela seja máxima? Então, vocês estão vendo aqui que é o de R$50. Está apagadinho aqui, só tem um 5, mas aqui é R$50, porque o máximo vai ser 12.500. Novamente, pedindo desculpa aqui, outro erro na digitação. Aqui é 50 e não 5. Observem aqui, ó, 0, 50 e 100. Qual é a maior receita possível? 12.500, como vocês estão vendo aqui, ó. Depois daqui, toda a receita vai ser menor. Agora que você já sabe qual é o preço do ingresso para o qual a receita é máxima e também a maior receita possível, é possível determinar esses valores sem construir o gráfico da função? Observa-se que agora há pouco facilitou o gráfico, porque você já viu qual era o valor, qual era a receita máxima, quando era que dava 0, no caso 0 e 100, como vocês estão bem lembrados. É possível? Sim. Basta obter as coordenadas do vértice da função. Então, a gente vai agora pegar o x do vértice, que é o P de V, que é menos B sobre A, menos 500 sobre 10, menos 10, aliás, dá 50, como vocês já tinham encontrado. E a receita, menos delta, dá 12.500, isso sem ter o gráfico. Uma outra forma de fazer era pegar e substituir por 50, que também encontraria 12.500. Então, não quer fazer pelo delta, encontrou aqui o primeiro resultado, substituía na função, encontraria o segundo resultado. Portanto, o vértice da parábola é o ponto 50, 12.500. Agora é com vocês. Atividade do livro didático, páginas 47 e 48, questões 1, 2, 3 e 4. Páginas 50 e 51, questões 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que essas atividades, tanto vocês podem mandar foto das respostas para o meu PV, como também podem postar lá no Google Sala de Aula. O importante é que vocês tentem resolver, repassem, se tiver alguma dúvida também podem me perguntar. Boa semana para todos e até a nossa próxima aula.